Zumbido somatosensorial, como identificar esse subtipo de zumbido, que é tão comum e com excelente prognóstico. Então, hoje eu estou no bloco do Eu Sozinho, Me, Myself and I, para poder falar para vocês sobre esse subtipo de zumbido, falando exclusivamente, né, sobre o diagnóstico e, obviamente, também sobre o tratamento desse subtipo de zumbido. Sejam muito bem-vindos para a segunda live da Semana de Divulgação do Zumbido Somatosensorial, onde ontem a gente falou sobre disfunção temporomandibular e bruxismo. Hoje falaremos sobre zumbido somatosensorial e amanhã eu estarei com a doutora Tani para poder tirar dúvidas, né, gerais sobre zumbido, e na quinta-feira com as minhas amigas fonoaudiólogas, a Ana e a Lisiane, que também é fono e psicóloga também. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Deixa eu dar uma boa noite aqui pra Suzy, pra Mafalda, pra Giovana. Boa noite, Niel Cruz, fonoaudióloga Patrícia Casagrande, Flavinha, querida, um beijo pra você. Rodrigo Teixeira, meu querido paciente, beijo pra você. O Ricardo, o Rodrigo Koala, meu sonho aí no seu consultório, pode vir, estarei te esperando aqui. Que mais? A Maria, sejam bem-vindos, tá? Vamos começar aqui. Espero que vocês tragam dúvidas hoje, né? Pra eu poder ajudar vocês de alguma forma. E aí eu vou começar falando um pouquinho sobre o que seria o zumbido somatosensorial. Então, minha gente, tudo começou lá atrás, né? Mais ou menos na década de 60, na década de 70, alguns pesquisadores, eles começaram a publicar alguns casos clínicos bem isolados, falando sobre essa integração entre a via somatosensorial, que é esta via aqui mais periférica, digamos assim, músculos, articulações, né? E se conectando aí com essa via auditiva. E aí, alguns publicaram alguns relatos super interessantes, né? Alguns pacientes onde movimentava a mão, os dedos das mãos, e o zumbido alterava, isto é, modulava. O que é modular? Modular é aumentar ou diminuir o volume desse zumbido ou alterar a frequência desse zumbido. Outros relatos também foi com o movimento dos olhos, né? O paciente movimentava os olhos e esse zumbido modulava também. Outros falaram sobre toques, né? Ao tocar na região do tórax, ao tocar nessa região aqui da cervical, né? Esse zumbido também alterava. E uma outra publicação que foi feita, essa pesquisadora, ela fez uma infiltração em alguns pontos de tensão, pontos gatilho miofaciais, gerando aí uma remissão total deste zumbido. E aí os pesquisadores começaram a ver que poderia existir essa integração, essa relação íntima desta região aqui periférica, com músculos, articulações, com a via auditiva, tá? Então, a via somatosensorial, ou que a gente pode também chamar de via somática, né? Que nos Estados Unidos chama-se mais de somatic tinnitus, e aqui no Brasil a gente chama mais de zumbido somatosensorial. A via somatosensorial, ela engloba várias coisas, né? Tem relação com dor, tem relação com tato, tem relação com a temperatura, tem relação com a propriocepção, isto é, com a posição do corpo. Mas, quando a gente fala do zumbido somatosensorial, mais comumente a gente associa este zumbido a questões relacionadas a essa parte de disfunção músculo-esquelética. Isto é, aquele paciente que tem um zumbido devido a uma disfunção temporomandibular, devido a uma questão relacionada a bruxismo, ou uma disfunção na região cervical, ou pacientes que tenham dores nessa região de cabeça e pescoço, e que possam influenciar aí nessa geração
deste zumbido, tá? Mais ou menos em 2007, vamos ser mais precisos, eu publiquei um primeiro artigo científico feito por um fisioterapeuta na área de zumbido, onde eu avaliei 94 pessoas com zumbido e 94 pessoas sem zumbido para ver se existia uma relação entre zumbido e pontos gatilho miofaciais. O que seriam esses pontos gatilho miofaciais de uma forma mais simples? É como se fossem nozinhos de contração, de contratura muscular. São nós musculares, né, que são muito sensíveis, que são hipersensíveis e que normalmente, quando a gente pressiona esse ponto dói aqui no local e irradia à distância. E aí eu verifiquei que uma pessoa que tem zumbido, comparado com aquele que não tem zumbido, teria uma chance quase 4 vezes maior de apresentar esses pontos gatilho miofaciais comparado com quem não tem zumbido. E também nós vimos que pessoas que têm zumbido têm uma chance quase 3 vezes maior de ter dores miofaciais, isto é, queixas de dores nessa região de cabeça e pescoço, quando comparado com o indivíduo que não tem zumbido, né? E também eu vi nesse estudo que eu realizei aqui na USP, que ao palpar, ao pressionar esses pontos gatilho miofaciais, esses pontos dolorosos, sensíveis, esses pacientes, eles podem modular este zumbido. Isto é, esse zumbido pode aumentar de volume ou diminuir de volume ou mudar a sua frequência. Isto é, o tipo de som que a pessoa percebe. Então, minha gente, foi muito interessante também observar que no lado que a pessoa tem o zumbido, é mais comum que aqueles pontos gatilhos, aqueles pontos dolorosos e sensíveis musculares sejam mais presentes naquele mesmo lugar, naquela mesma posição em que está o zumbido. Isto é, se a pessoa tem um zumbido à direita, eu verifiquei que essas pessoas tinham mais tensões, mais pontos gatilho, mais pontos dolorosos naquele lado em que ela tem o zumbido. Então existe uma associação muito importante entre a via somatosensorial com pontos gatilho miofaciais e queixas de dores e zumbido. E em seguida eu fiz o segundo estudo, onde eu atendi esses pacientes aqui na USP, né, no Hospital das Clínicas, onde eu avaliei em torno de 37, eu avaliei mais de 60 pacientes e aí eu distribuí em 2 grupos, sendo 37 pessoas sendo atendidas com tratamento real e 34 pessoas, pacientes com zumbido também, mas que não receberam o tratamento de verdade, tá? Porque a gente precisa dividir em 2 grupos. O que recebe o tratamento de verdade e o que não recebe tratamento de verdade, pra gente verificar se esse tratamento realmente é efetivo. E aí, eu realizei uma técnica de terapia manual para tratar esses pontos gatilho, esses pontos dolorosos, né, sensíveis, para ver se, tratando esses pontos, se esse zumbido poderia diminuir ou até mesmo entrar em remissão. E nós verificamos nos resultados que melhorar a dor desse paciente pode aliviar e melhorar também o zumbido consequentemente. Tratando esses pontos gatilho, esse paciente, ele pode com certeza diminuir esse volume desse zumbido ou modificar também o tipo de som, a frequência desse zumbido. E me chamou muita atenção que durante o tratamento, alguns pacientes entraram em remissão total do zumbido,
Outros que tinham zumbido constante, isto é, 24 horas, passaram a ter um zumbido intermitente, isto é, um zumbido que não fica o dia inteiro. Esse zumbido ele para em determinados momentos. E eu também, aconteceu uma coisa super interessante, que eu atendi um paciente que tinha 7 tipos de sons de zumbido, que isso é possível, que a gente chama de zumbido múltiplo. Geralmente os zumbidos, eles são únicos. Ou a pessoa fala, eu tenho um apito, eu tenho um chiado, eu tenho uma panela de pressão, eu tenho uma sirene, um grilo, uma cigarra, seja qualquer tipo de som. Normalmente, o zumbido é único, mas existem grupos de pessoas que têm um zumbido múltiplo, isto é, quando passa de um tipo de som e começa com 2, 3, 4 e assim por diante, a gente chama de zumbido múltiplo. E esses zumbidos múltiplos, eu aprendi na minha prática clínica em 25 anos, né? Tô fazendo 25 anos que eu atendo pacientes com zumbido e pesquiso sobre pacientes com zumbido. Eu observei na minha prática clínica que pacientes com zumbidos múltiplos, normalmente, ele tem alguns tipos de sons relacionados à questão muscular. Isso é muito comum. Então, o fisioterapeuta que atende um zumbido múltiplo, ele tem grandes chances de fazer com que este zumbido, um desses zumbidos, ele desapareça. E foi isso que aconteceu no meu estudo. E aí, eu tinha uma curiosidade muito grande em relação a um tópico especificamente, que era o seguinte. Eu tinha dúvida se pessoas que durante os testes que eu vou mostrar aqui pra vocês, esses pacientes que modulam esse zumbido, isto é, aqueles pacientes que percebem que o zumbido pode aumentar ou diminuir de volume ou mudar a frequência durante o exame físico que a gente faz, que eu vou mostrar aqui, se esses pacientes eles teriam melhores resultados no tratamento do que aqueles que não modulam o zumbido. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Eu fiquei assim, de boca aberta, porque todo mundo acreditava que aqueles pacientes que modulavam o zumbido durante os testes, eles poderiam responder melhor ao tratamento. E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, é indiferente se a pessoa modula ou se não modula, com movimentos da mandíbula, com movimentos do pescoço, por exemplo, movimento dos ombros. Se esse zumbido muda ou não muda, não vai interferir no resultado do tratamento fisioterapêutico. Então, eu aprendi a não dar tanto valor assim às modulações, porque modular um zumbido é um atributo da via auditiva. Isto é, mesmo pessoas que não têm zumbido, e se você colocar numa cabina totalmente anecoica, totalmente vedadinha, né, bem silenciosa, e a gente pedir para essa pessoa que não tem zumbido realizar movimentos de contração muscular isométrico, que a gente chama, né, sem movimento, muitas dessas pessoas, a grande maioria, percebe um chiado no ouvido. Então, muita calma nessa hora quando o profissional valoriza aí modulações de zumbido. Então, eu já vou jogar essa pérola aqui para vocês, principalmente os profissionais, não darem tanto valor assim à modulação. Agora, claro, né, que toda regra tem exceção. Então, existe aqui uma questão muito interessante que eu vi nesse estudo que eu realizei, que pessoas que costumam diminuir o zumbido durante os testes, isto é, modular para baixo o volume desse zumbido, normalmente eles têm uma resposta melhor do que aqueles que aumentam o zumbido quando faz os testes. Agora, lembrando que, obviamente, não quer dizer que, Karina, então, se meu paciente aumenta o zumbido durante os testes, isso quer dizer que ele não tem um prognóstico muito bom. Não é isso que eu tô falando. Por quê, minha gente?
mais de 95% vai aumentar o zumbido durante os testes, tá? Poucos diminuem durante os testes. Mas aqueles que diminuem durante os testes acabam tendo prognóstico melhor comparado com aquele que aumenta, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui pra vocês, né? Que senão eu passo a primeira, eu começo a falar, não paro de falar, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Deixa eu descer aqui, meu Deus do céu. Tá, deixa eu descer, pra não ficar perdida aqui. Depois eu dou uma atenção aqui melhor pra vocês, pras perguntas, pras dúvidas, tá bom? Então vamos continuar. Então bora lá. Por que uma pessoa que tem disfunção temporomandibular, tensão muscular, contratura muscular, que tem dor, que tem disfunção na cervical, que tá tudo dolorido, que tá contraturado, que tem tensões nessa região, por que acaba tendo um zumbido relacionado a isso, tá? Então, a primeira analogia que eu faço é a relação entre essas duas vias, a somatosensorial e a via auditiva. E a comparação que eu faço, imagina como se vocês estivessem numa estação, certo? De metrô. Aqui em São Paulo temos a estação da Sé, onde as pessoas fazem a baldeação do trem, fazem a troca do trem. Então a pessoa tá nesse trem da linha vermelha, e aí ela sai desse trem e ela passaria para a linha azul trocando de trem, mas na mesma direção. Isto é, ela sai dessa porta aqui e entra no outro trem, no outro vagão, no outro trem, na porta que está mais ou menos na mesma direção. Então, existe essa conexão. É como se existisse uma ponte entre essas duas vias, tá bom? E aí, o que acontece de verdade mesmo? O que acontece é que existem dois núcleos muito importantes nessa comunicação, que é o núcleo do trigêmeo, o núcleo trigeminal, tá? Para quem não sabe, nós temos aqui um nervo trigêmeo, que tem 3 ramos aqui importantes, tá? E temos também o núcleo cuneiforme, que é um núcleo relacionado à parte mais de membros superiores. Quando a gente tem tensão, contratura, bruxismo, disfunção temporomandibular, disfunção cervical, pode acontecer desse estímulo, digamos assim, dessas alterações gerarem uma excitação na via auditiva, onde a primeira estação de conexão se chama núcleo coclear, que mais fortemente é o núcleo coclear dorsal. Então, o núcleo coclear está na via auditiva e tem essa comunicação com a via somatosensorial, que é essa via aqui, através do núcleo trigeminal e do núcleo cuneiforme, que é esse núcleo relacionado à parte mais superior, tá bom? E aí, quando ocorre essa excitação, quando essa excitação é jogada na via auditiva, isso pode gerar o aumento das taxas de disparos. Então, é como se essa via ficasse hiperexcitada, muito agitada, tá? É como se vários estímulos fossem jogados ao mesmo tempo, E aí, como se trata da via auditiva, obviamente, o que a pessoa vai perceber é um barulho. E esse barulho, esse som fantasma é o zumbido, tá? Então, é mais ou menos assim que acontece quando a gente tem um zumbido que esteja relacionado com essa via somatosensorial. Normalmente, dificilmente vocês vão encontrar uma pessoa que tenha um zumbido somatosensorial puro. Não é tão comum. Normalmente, as pessoas que têm zumbido, elas vão ter vários fatores de risco que faz com que ela tenha aquele zumbido.
Ela tem a causa, ela tem os fatores de risco e ela tem os gatilhos que eu vou comentar aqui com vocês. Então, normalmente, o indivíduo que tem zumbido, ele precisa ser muito bem investigado, de forma muito detalhada. Tanto que minha avaliação dura 2 horas com esse paciente, porque a gente precisa fazer um papel de detetive. Porque o zumbido é como se fosse uma cidade caótica, super bagunçada, e a gente precisa entender certinho qual é o endereço, qual é o prédio, qual é o apartamento que tá esse zumbido. E para isso a gente precisa fazer muitas perguntas para esse paciente e nós precisamos avaliar fisicamente esse paciente. E precisamos entender por que esse copo dele encheu até a tampa e fez com que esse zumbido explodisse e essa pessoa percebesse esse sintoma, tá bom? Agora, é muito interessante a gente saber que não é só daqui essas tensões, essas contraturas que vai gerar uma excitação lá na via auditiva. O contrário também acontece. Pessoas que começaram com uma perda de audição, que perderam parte da audição, acontece que essa via ela é bidirecional, isto é, elas se comunicam. Então, se a pessoa tem uma perda auditiva, isso pode gerar uma sensibilidade nessa região aqui da musculatura. Então, a comunicação ela é bidirecional. Tanto pode partir daqui para a via auditiva, como uma pessoa que tem uma perda de audição pode partir uma excitação daqui da perda de audição para os músculos aqui. Tanto que, por exemplo, a pessoa que tem a perda auditiva do lado direito, se você for palpar a musculatura, normalmente a musculatura do lado direito, ela é mais tensa comparada com a musculatura do lado esquerdo. Isso acontece muito, a gente observa muito quando a gente vai fazer a avaliação desse paciente, tá? Então, essas vias, elas se comunicam e o que a gente precisa saber é que essa comunicação, ela é bidirecional. Beleza? Muito bem. E aí, nós sabemos que o nervo trigêmeo, ele tem um papel fundamental, importantíssimo para esse zumbido somatosensorial acontecer, né? A maioria desses zumbidos somatosensoriais tem relação com o nervo trigêmeo, que ele inerva aqui toda essa grande parte da musculatura, dos músculos mastigatórios e também do músculo que está lá dentro da nossa orelha média, chamada tensor do tímpano. Também é inervado pelo trigêmeo. E o músculo que fica aqui, ó, na região do palato mole também, o tensor do véu palatino também é inervado pelo nervo trigêmeo, além dessa musculatura aqui, ó, mastigatória. E aí, o que acontece? Olha só a quantidade de perguntas que eu recebo aqui no Instagram, tá? Karina, eu fiz um implante dentário e no outro dia, 2 dias depois, veio o zumbido. Gente, uma coisa que eu falo para todos os meus alunos: nunca ignore o que o paciente nos traz de informação. Do tipo, não tem sentido algum. Antes de falar que não tem sentido algum, eu acho que a gente precisa aprofundar mais o conhecimento sobre o assunto. Então, isso tem uma relação com essa região, com o nervo trigêmeo. E o que mais? De perguntas. Karina, eu comecei a usar o Invisalign e os alinhadores lá, né? Que tem muitas pessoas utilizando atualmente. Eu comecei a utilizar o Invisalign e dias depois o meu zumbido apareceu, o meu zumbido piorou muito. Não tem nada a ver. Lógico que tem a ver. Tem a ver com o nervo trigêmeo. Tem a ver que muitas pessoas acabam realizando um bruxismo de vigília, apertando essa placa. E aí a gente sabe que ontem comentando na live,
né, os colegas falaram, o Roberto, né, e a Priscila estavam comigo, falaram que normalmente acontece com as pessoas que já têm um bruxismo de vigília, esse bruxismo de vigília acaba piorando e essa pessoa aperta os dentes por causa da placa desses alinhadores, certo? E aí acaba ativando esse nervo, fazendo com que esse zumbido apareça ou piore. O que mais que teria relação? Por exemplo, tem relação também pessoas que realizam procedimentos estéticos, né? Zumbido pós-botox, zumbido pós-ultraformer, zumbido pós-preenchimento. Tá sim no consultório. Isso tem relação com o nervo trigêmeo, certo? E o que mais que a gente pode ver? Implante capilar. Eu tenho essas queixas aqui no Instagram, algumas também no consultório. Pacientes que vão fazer extração do dente, né? Fazer extração do terceiro molar, lá do siso, e que começa o zumbido depois dessa extração, também tem relação com o trigêmeo, tá bom? Tudo isso, obviamente, né? Disfunção temporomandibular, bruxismo, tudo isso também tem relação com essa ativação do núcleo trigeminal aí, gerando essa hiperexcitação da via auditiva, tá bom? Então vamos lá. Obviamente a gente também não pode deixar de falar da língua, né? Tem pacientes meus que morrem de rir porque eu vou trabalhar a língua desse paciente para tratar o zumbido, né? E muitos falam que esse zumbido modula, esse zumbido altera quando eu faço o tratamento, fazendo todo um trabalho na língua, porque a língua tem inervação também do trigêmeo e do glossofaríngeo, que é um outro nervo aí relacionado também com, por exemplo, a tuba auditiva, né? Ele também tem entradas sensoriais que vai influenciar lá a via auditiva, assim também como o nervo vago e o nervo facial, tá? Então nós temos vários nervos aí interferindo nessa percepção do zumbido, tá bom? Então, minha gente, agora eu vou falar mais especificamente do diagnóstico do zumbido somatosensorial, que foi um estudo que eu publiquei junto com a Sarah Mitchells, que é uma colega minha da Bélgica, ela é belga, fisioterapeuta, e nós fizemos essa publicação juntamente com outros otorrinos que estão espalhados aí pelo mundo, né? Para que a gente fizesse uma padronização desse diagnóstico de zumbido somatosensorial. Isto é, o que a gente observou? Que os estudos que eram publicados em vários centros espalhados no mundo inteiro, cada centro falava que o zumbido somatosensorial era uma coisa diferente da outra. E aí, obviamente, gerava aí uns resultados muito discrepantes. Resultados assim, um estudo falava que zumbido somatosensorial tinha uma prevalência de 80%. O outro falava que tinha uma prevalência de 16%. Isso não é legal para a ciência, né? Quanto maior a padronização, mais a gente vai ter sucesso e a gente vai conseguir fazer com que todo mundo fale a mesma língua. E, consequentemente, a gente vai conseguir fazer todo o processo de trabalho muito mais fidedigno, né? Os resultados, por exemplo. Antes de eu começar a falar mesmo aqui, deixa eu dar uma atenção aqui pra vocês. Vamos lá. Eu vou começar de baixo pra cima, tá bom? A Daniele Gonçalves, depois de um botox no maceta apareceu o zumbido. Trigêmeo, tá bom? Não é fantasia da sua cabeça. Day Peters, fisioterapeuta, pacientes que fazem harmonização facial pode ativar o núcleo, o nervo trigêmeo, absolutamente. Tomei caixas de remédio já. Natécia Borges, tontura, querida, hoje aqui é zumbido, tá bom? Hoje a gente tá falando mais de zumbido, tá? Mas tontura, obviamente, é um sintoma
E dá pra tratar assim, procure um otoneurologista, tá bom? Que é o médico pra poder tratar a tontura. Fazinha 83, no meu caso, após um tratamento dentário, 3 dias depois apareceu um zumbido. Pode aparecer devido ao trigêmeo. Eu tô com muita tontura devido à minha ATM. Olha, muita tontura devido à ATM eu não acredito muito não, tá? Geralmente muita tontura tem a ver com outras condições, com outros diagnósticos, tá? A TM pode dar um pouquinho, mas não muito. Roberta Caluta, prótese dentária tem relação com zumbido? Depende, tem que ser muito bem avaliado, tá? Pra não dar falso diagnóstico, né? Não fazer uma relação indevida. Carol Braga, não tem o zumbido, mas tem o plenitude, tem o DTM cervical retificada. Olha, plenitude auricular é sensação de ouvido tapado, tá? Como se a gente estivesse descendo a serra. E o que que acontece? A plenitude, ela precisa ser avaliada por um médico otorrino para descartar outras questões. Como, por exemplo, é uma disfunção tubária, né? Plenitude auricular também pode ter relação com doença de Meniere? Pode. Então, o médico precisa avaliar primeiro. Ele descartando outras condições, outras situações, que também pode ter secreção. Pode dar essa sensação de ouvido tapado, por exemplo. Questões metabólicas. Pode dar sensação de ouvido tapado. Então, o médico precisa avaliar para descartar tudo isso. Descartando, a gente parte aí para pensar sobre questões musculares. Uma disfunção temporomandibular, um bruxismo, pode gerar sensação de ouvido tapado? Com certeza absoluta. Lembra que eu falei para vocês que o tensor do tímpano, que é o músculo aqui na orelha média, ele é inervado pelo nervo trigêmeo. E aí, obviamente, uma DTM, um bruxismo, ativando esse nervo, também pode fazer com que o tensor do tímpano se contraia, fique mais tenso. E esse tensor do tímpano, ele puxa lá um ossículozinho, que é o primeiro ossículo lá da orelha média, que a gente tem 3 ossinhos pequenininhos aqui na nossa orelha média. O primeiro se chama martelo. E aí ele pode puxar esse martelo e essa membrana timpânica, que a gente tem, que essa membrana semitransparente, né, que divide a orelha externa da orelha média, essa membrana ela pode ficar contraída. Por quê? Porque o tensor do tímpano puxa essa membrana e aí vem essa sensação de ouvido tapado, tá bom? Paulinha, querida, um beijo pra você. Eu tenho uma audição boa, deixa eu ver mais aqui. Fala sobre perda auditiva neurosensorial com zumbido. Perda auditiva neurosensorial é a relação mais forte que existe com o zumbido, né? Cerca de 90 a 96% das pessoas que têm zumbido têm perda auditiva. Então, a relação é muito forte, tá? E depois eu vou falar pra vocês sobre a minha teoria do copo, tá bom? Mas, normalmente, a pessoa que tem zumbido, ela vai ter perda de audição, tá? O que fazer para acalmar isso? Acalmar o quê? O zumbido? Você fala, Daniele Gonçalves? Tem tanta coisa pra fazer, depende da causa, né? Porque o zumbido é um sintoma, não é uma doença. Então, vai depender do que a gente achar no seu caso especificamente, tá? Luísa Silva, tem o bruxismo? Uso o aparelho para dormir, mas mesmo assim tenho. Mesmo assim, acho que tem o zumbido. Será que é isso que ela quer dizer? Bruxismo, é importante usar a placa, né? A placa estabilizadora para dormir. De preferência, não utilizar durante o dia, tá bom? Meu zumbido aumenta do volume. O Bruno, com um monte de número. Meu zumbido aumenta o volume se eu fecho os olhos e movo eles com força ou flexiono o lábio superior para baixo. Menino, que coisa diferente que você faz com o lábio, hein? Isso é uma modulação do zumbido, né? Por um componente somático, tá? Mas aí teria que ver quais são as outras questões em volta que tem pra saber se é um zumbido somatosensorial ou não. Lembra que eu comentei aqui que a maioria das pessoas consegue modular um zumbido, não necessariamente a pessoa vai ter um zumbido somatosensorial, tá? Deixa eu ver aqui mais. Então, acho que eu dei uma atenção aqui pra vocês, né? Quando eu empurro a cabeça
dessa forma para trás, ele aumenta. Então, isso é muito comum. E é comum mais aumentar do que diminuir, tá? Bom, gente, vamos continuar aqui. Difícil achar um profissional igual a você. Obrigada, Daniele. Lucas, só escuto meu zumbido no silêncio quando fico muito tempo sentado. Ele faz aquele zunido alto por uns 20 segundos, depois some e volta a ser baixo. Ô, Lucas, que bom que você só ouve no silêncio. Já é algo que dá um alívio, né? Você não ouvir ele o dia inteiro. Provavelmente os sons ambientais, né? Ele encobre, ele mascara esse zumbido, provavelmente. E quando dá esse pico, né, de 20 segundos, depois esse pico volta para baixo, pode ter algumas associações, algumas relações. Pode ser um zumbido, esse pico pode ser por músculo, esse pico pode ser por parte emocional, você ficou ansioso, estressado, aí esse zumbido ele sobe, depois desce. Pode ser porque você comeu algo também, que pode ter dado uma alteração aí, né, no nível da insulina, na sua curvazinha lá glicêmica, insulinêmica, essas curvas, né, esses exames que os otorrinos pedem normalmente, às vezes pode acontecer esses picos de açúcar no organismo, isso também pode gerar um aumento do zumbido, dependendo do que você bebe, se você fuma, dependendo também de questões vasculares. Então tem algumas coisas aí que podem influenciar esses picos, tá bom? A Maria, nossa, ainda tem pergunta aqui. Eu tenho perda total no ouvido direito depois de uma cirurgia e o esquerdo já tem 70% de perda. Eu tenho zumbido, esse zumbido é por causa da perda, tem tratamento? Maria, a relação do zumbido com perda é muito íntima, é muito forte, tá? Agora, a perda, ela é necessária, mas ela não é suficiente para gerar um zumbido. Porque senão, todo mundo que tivesse perda de audição no mundo inteiro teria zumbido, e não é verdade. Muitas pessoas têm perda, mas não tem zumbido. Só que quem tem zumbido, 96% tem perda. Então, assim, o que faz com que um zumbido apareça são os fatores de risco que estão associados a essa perda, que pode ser centenas. Pode ser um colesterol alto, pode ser uma disfunção temporomandibular, pode ser um bruxismo, pode ser uma alteração da sua tireoide, né? Pode ser uma rolha de cera também, coisa simples, né? São fatores de risco que vai somando com a perda e aí vem e transborda esse copo, tá bom? Teria que avaliar, mas existe uma grande chance de ter uma relação, assim, bem íntima, tá? Lembrando sempre a causa de todo zumbido é a perda de audição ou uma lesão na via auditiva. Porque tem pessoas que falam, Karina, meus exames estão todos normais, minha audiometria é normal, meus exames são todos normais. E aí, você tem uma lesão auditiva oculta, que o exame não pegou. Mas para você ter zumbido, você precisa ter ou uma perda auditiva ou uma lesão na via auditiva, seja oculta ou não. Essa é a causa de todos os zumbidos. Agora, o que vem acima disso, que é para encher o copo, imagina como se todo mundo fosse um copo. A base da causa do zumbido é perda ou é lesão na via auditiva. Aqui no meio do copo são os fatores de risco. Se você tá deprimido, se você tá ansioso, se você dorme mal, se você se alimenta mal e tem alguma disfunção metabólica. Isso é o que vai gerar os fatores de risco, isto é, isso é o que vai fazer com que o seu copo encha. Enche como se fosse uma água enchendo, né? E por último, tem o gatilho, que é a última coisa que fez esse zumbido aparecer. Não é a causa isso. Vou te dar um exemplo. Quando eu perdi meu emprego, eu tive uma situação de estresse muito grande e em seguida veio o meu zumbido. Isso não é a causa, isso é o gatilho, porque foi a última gota do copo que transbordou e veio o zumbido. Isso é pra ficar claro. Só que lógico que a gente precisa tratar o gatilho, que foi o estresse, a gente precisa tratar os fatores de risco que fizeram com que esse copo enchesse. Você tem alterações em que nos seus exames? Que precisa ser equilibrado, né? Você tem alguma disfunção temporomandibular, você tem dores, você tem tensão, isso tudo tem que ser tratado. Porque esse copo vai esvaziando, vai diminuindo, e aí esse zumbido vai diminuindo junto, ou pode entrar numa remissão, tá bom?
Mafalda, o zumbido que eu tenho aumenta quando estou com fome. Isto é, provavelmente você pode estar em jejum, né? Um tempo maior, de mais de 4, 5 horas sem comer. Quando como alguma coisa que me faz mal e quando tomo algum suplemento ou medicamento. Tem que ver questão metabólica pro seu caso, falar com o seu médico, tá bom? Agora, questão de suplemento e medicamento, tem pacientes que têm uma sensibilidade medicamentosa. Eu já peguei alguns pacientes assim. Também teria que conversar com o seu médico sobre isso, mas isso acontece, infelizmente, porque às vezes o médico fica com um pouco as mãos atadas, né? Porque tem um paciente meu que qualquer coisa que ele tome, o zumbido aumenta. Pronto, gente. Deixa eu terminar aqui de falar pra vocês sobre o diagnóstico, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Então, vamos começar. O que entrou nesse critério de diagnóstico de zumbido somassensorial? Então, a primeira coisa que a gente vai observar esse zumbido altera, modula, aumenta ou diminui quando o paciente faz movimentos do pescoço? Eu falei assim, não dê tanta atenção, mas isso precisa ser avaliado, tá? Então, no silêncio, ambiente silencioso, tudo calminho, quietinho, sem barulho de nada, nem ar-condicionado, nem ventilador, nem janela aberta, tudo em silêncio. Então, esse paciente ele vai fazer movimentos do pescoço, tá? Então, ele vai fazer movimento de flexão, 5 segundos, extensão, 5 segundos. Vai rodar o pescoço o máximo que puder por 5 segundos. Pro outro lado também por 5 segundos. Inclinar a cabeça por 5 segundos para a direita, para a esquerda. E também eu peço para esse paciente fazer aquela cabeça assim de tartaruga, jogando assim para frente e fazendo essa jogada aqui para trás. Tá bom? E aí, sempre durando 5 segundos, aí o paciente precisa avisar se esse zumbido altera. Isto é, esse zumbido aumenta de volume, ele baixa de volume ou ele muda a frequência dele. E aí, obviamente, a gente vai anotar isso. E também vamos fazer com essa parte aqui da mandíbula. Então, a gente vai pedir para esse paciente abrir a boca ao máximo por 5 segundos, apertar os dentes, jogar a mandíbula para frente, jogar para direita, jogar para esquerda e jogar para trás. Tá? E durante esses movimentos, perguntar para o paciente se teve alguma alteração nesse zumbido. Se alguém aqui fez esses movimentos, fala pra mim se percebeu alguma alteração no zumbido. Também eu vou pedir para esse paciente fazer os movimentos dos membros superiores. Elevar o ombro direito, elevar o ombro esquerdo. Flexionar o braço pra cima, pra trás e abrindo aqui, movimentando o braço direito e o braço esquerdo. E perguntando para esse paciente se o zumbido altera o volume ou a frequência, tá bom? Se esse paciente não tiver nenhum tipo de modulação, alteração, com esses movimentos ativos que são mais rápidos e práticos, por exemplo, a gente vai fazer alguns movimentos isométricos, isto é, com resistência a esses movimentos que esse paciente fez de forma ativa, isto é, sozinho. Então, a gente vai impedir todos os movimentos, seja para frente, para trás, para o lado, para o outro, rodando a cabeça. Então, o paciente ele não faz os movimentos. O fisioterapeuta ou o profissional que avalia, ele vai impedir esse movimento, tá bom? Seja na região cervical, seja na região da mandíbula, tá bom? E também dos membros superiores, tá bom? Muito bem, continuando, o avaliador vai avaliar a presença daqueles nozinhos musculares doloridos, que a gente chama de pontos gatilho miofaciais. Então, a gente vai pressionar esses pontos, procurar pressionar e perguntar para esse paciente se durante a digitopressão, durante a pressão nesse ponto, se esse zumbido também altera, se ele aumenta, se ele diminui, tá bom? Muito bem, depois a gente vai avaliar se esse paciente tem alterações com movimentos dos olhos. Então, a gente vai fazer o teste
pegando uma caneta, por exemplo, e aproximando aqui dos olhos, entre os olhos. A pessoa vai ficando vesguinha. E vamos ver se, quando a pessoa faz essa convergência, fica vesguinha, se esse zumbido altera ou não. E também podemos fazer um teste, como se a gente fizesse, por exemplo, um movimento com um H gigante aqui no ar. Você vai desenhar um H gigante no ar, certo? Só com os olhos, tá bom? E vai perguntar para o paciente se quando ele faz o movimento dos olhos, seguindo a caneta, fazendo esse H gigante aqui no ar, se esse zumbido altera ou não. Então, com o movimento dos olhos, o zumbido altera ou não. Pra que a gente faz isso? Porque se a pessoa alterar com o movimento dos olhos, por exemplo, precisa ser tratado. O fisioterapeuta precisa tratar essa região com a reabilitação oculomotora, tá? Outras características que precisamos focar, perguntar. Se esse zumbido apareceu ou se ele aumenta com a presença da dor. Isto é, a pessoa fala, o meu zumbido apareceu depois que eu comecei a ter dores, principalmente nessa região aqui desse cabide de cabeça e pescoço. Ou o meu zumbido aumenta quando eu tenho dores. Quando eu tenho dor de cabeça, quando eu tenho dores orofaciais na face, quando eu tenho dor no pescoço, quando eu tenho dor nos ombros, meu zumbido piora. Esse é um dos pontos principais para a gente verificar nesse paciente. Outra coisa, a gente precisa ver a cronologia, isto é, um zumbido que inicia após essas situações, como queixas de dores, traumatismo craniano, a pessoa tem uma lesão aqui no pescoço, como eu atendi um paciente que depois que ele caiu no esqui, ele foi esquiar, caiu, ele teve uma lesão na cervical, no pescoço, veio o zumbido. Então, vocês percebem que a gente precisa perguntar sobre a cronologia, isto é, o zumbido veio depois do quê? Isso é pergunta-chave, são as perguntas principais que um profissional precisa fazer para um paciente com zumbido. Eu sempre pergunto isso, porque aí o paciente, ele nos traz a informação, assim, ó, na lata. É muito importante. Outra coisa também que faz a gente pensar em zumbido somassensorial, zumbido que altera, que muda, com mudanças de postura. Aquele paciente que fala, quando eu deito, meu zumbido piora. Quando eu fico sentado muito tempo, meu zumbido piora, tá? E aquele zumbido que faz variações, isto é, a pessoa fala, durante o meu dia, o meu zumbido muda de volume. Ele aumenta, ele baixa. Às vezes, uma paciente que eu atendi semana passada, ela falou assim, Karina, o meu zumbido tem horas que parece que tá do lado direito, tem horas que vai pro esquerdo, e parece que tá na cabeça às vezes. Meu Deus, será que eu tô ficando louca? Isso é possível? Lógico que é possível. Isso é uma das principais características de um zumbido somatosensorial. Essa variação de posição, aonde está meu zumbido, né? Ele muda. Agora, o meu não muda, então não é somatosensorial. Não, gente, não tem nada a ver. Eu tô falando todas as possibilidades possíveis. Mas isso não quer dizer, se a pessoa não muda o zumbido, não quer dizer que ela não tem um zumbido somatosensorial também, tá bom? Muito bem. Uma coisa muito comum também que a gente precisa observar é pessoas que falam que tem um zumbido num ouvido só. Unilateral, num ouvido só. E quando a gente vai pegar a audiometria dela está normal. Ou, se ela tem perda, ela vai ter perda nos dois ouvidos e a perda é igual. Desconfie de zumbido somatosensorial nesse caso, tá? Então, isso é um detalhezinho que a gente, muitas vezes os profissionais se perdem nesse aspecto, mas olhem a audiometria desse paciente que tem zumbido unilateral, tá bom? Terceiro
conjunto de itens são os sintomas que podem acompanhar o zumbido. Então, normalmente esses pacientes com zumbido somatosensorial, eles vão ter dores nessa região, eles vão ter pontos gatilho, eles podem ter disfunção temporomandibular, bruxismo, tensão muscular, não é só dor, mas também tensão muscular aí influenciando, tá? E aí, gente, lá em 2011, eu publiquei um artigo onde eu citei algumas coisas que eu vou falar agora, que eu acho importante a gente observar, que não está nesse consenso que eu publiquei em 2018, tá? Onde eu falei o seguinte: prestem atenção se o zumbido está do mesmo lado onde a pessoa tem mais tensão muscular, dor muscular ou mais pontos gatilho. Presta atenção nisso. Avalia, veja se o lado que você tem zumbido é o lado que você tem mais tensão ou mais dor. Isso daí também pode influenciar. Outras questões também são aqueles zumbidos que iniciam, como eu comentei no início da live agora, hoje, né? A pessoa fala, depois de uma massagem começou o zumbido, depois que recebi uma manipulação, né? Aquele trecozinho, aquele treco que dá aqui no pescoço, começou meu zumbido. Fui fazer a extração do dente, do meu terceiro molar, né? Eu fui fazer uma manobra, o profissional foi fazer uma manobra aqui na minha mandíbula e veio um zumbido. Então presta atenção nessa cronologia, tá? Pacientes que falam que após ou durante a atividade física, se o zumbido altera de volume, presta atenção que pode ser zumbido somatosensorial. Contração muscular, bruxismo, faz esse apertamento aqui dos dentes, contrai músculo. Isso pode ter relação também com o zumbido somatosensorial, tá? Principalmente, tá bom? Pacientes que falam que o zumbido altera com mudança de temperatura. Lembra que eu falei que a via somatosensorial tem relação também com a influência da temperatura? Então, tem pacientes que falam, quando o tempo esfria, o meu zumbido altera. Quando o tempo esquenta muito, tem de tudo, mas a maioria no frio. Quando o tempo tá muito quente, parece que o meu zumbido piora, tá? E aí, gente, logicamente, os profissionais, né? No caso, eu como fisioterapeuta, eu vou avaliar toda a região cervical desse paciente. Tem vários testes específicos da região cervical, porque nós sabemos, por meio da ciência, que pacientes com zumbido têm muito mais chance, quase 3 vezes mais chance de apresentar uma disfunção cervical quando comparado àqueles que não têm zumbido. E pessoas que têm disfunção temporomandibular, tem estudos mostrando uma chance quase 8 vezes maior de ter zumbido do que quem não tem uma disfunção temporomandibular. E essa relação é bidirecional. Se a gente for num ambulatório de zumbido, essas pessoas vão ter muito mais DTM, tá? Que é a disfunção temporomandibular. Então a gente vai fazer vários testes específicos e vamos, obviamente, verificar a questão dos sinais, se esse paciente tem bruxismo, se esse paciente tem uma disfunção temporomandibular, tá bom? Então, valorizem muito pacientes que falam. Tem um estudo incrível que foi feito em 2022 pela Sarah Michels, uma fisioterapeuta, a minha colega da Bélgica, onde ela verificou o seguinte, que como critério único, isto é, um ponto que a gente precisa prestar sempre muita atenção é se o zumbido piora com a presença da dor ou se o zumbido começou logo após uma queixa de dor. Isso é um ponto muito importante para o profissional investigar nesse paciente para ver se ele tem uma influência somática, do somatosensorial. E a questão da modulação nesse artigo que foi publicado foi um critério muito fraco, muito baixo. Então não valorizem tanto assim. Então a gente precisa valorizar pacientes com bruxismo, a gente precisa valorizar pacientes que têm tensões aqui nos músculos suboccipitais, que são esses músculos bem na região da nuca.
porque os estudos nos mostram aí a relação íntima que tem dessa região aqui da cervical alta com a via auditiva. Então essa cervical alta, ela precisa ser avaliada, ela precisa ser tratada sempre que for necessário, tá? Algumas situações interessantes que eu queria colocar aqui como bons prognósticos, né? Geralmente pacientes que têm uma audiometria normal e que tem zumbido somatosensorial costumam responder mais, né? Costumam ter uma resposta melhor do que quem tem perda. Mas isso não quer dizer que se você tem uma influência somatosensorial e tem perda, obviamente não quer dizer que você não vai melhorar ou que não pode ter remissão. Não tem nada a ver. Ah, Karine, eu que tenho perda, eu posso ter remissão um dia? Pode. Pode, claro que pode. Agora, sabendo que remissão total de zumbido não é pra todo mundo. Não é todo mundo que vai sumir o zumbido. Não é pra maioria. Ainda eu acredito que daqui a um tempo eu ainda acho que eu não estarei viva pra ver que a maioria vai poder ter remissão total de zumbido. Então hoje a gente fala de 10, 15, 18% das pessoas que têm zumbido pode ter remissão total. Então a remissão total, que é a cura, é possível? É, lógico que é possível. Claro que é possível. Eu tinha zumbido, eu não tenho mais zumbido, né? Lógico que é possível. Só que a prevalência, a porcentagem das pessoas que podem ter a cura, a remissão total, ainda não é tão alta. Chega de 10, 15, 18%, dependendo do estudo que mostrou, tá bom? Então, assim, valorizem sempre aqueles pacientes que têm queixa de dor. Tratem as dores desse paciente, que provavelmente a chance desse zumbido diminuir de volume vai ser alta, tá bom? Então, paciente com audiometria normal tem sempre um prognóstico muito bom. Pacientes que durante os testes de modulação, se esse zumbido baixa de volume, tem um prognóstico um pouco melhor do que aqueles que aumentam, tá? E não valorizem tanto assim essa questão ligada à modulação. E principalmente, sabe aquele paciente que só modula e não tem mais nada? Ah, ele apresenta modulação quando movimenta, mas ele não tem DTM, ele não tem bruxismo, ele não tem dor, ele não tem tensão muscular, ele não tem nenhuma outra coisa que eu falei aqui. Ele não tem a cronologia com dor nem tensão, não tem nada. Ele só modula. Dificilmente responde com a físio. Tá bom? Ai, querida Lecunha. Te amo, querida. Sheila, deixa eu ver mais. Agora eu vou para as perguntas. Camila, querida, volta, pelo amor de Deus. Volta. Deixa eu ver mais. Chilene, Karina, o meu zumbido apareceu por estresse. Apareceu estresse, tratamento H. pylori. Será que foi durante o tratamento da H. pylori e você ficou estressada? Foi isso, querida? Eu não entendi. Meu zumbido, Suzy. Meu zumbido aumenta depois de comer. Ó, zumbido que aumenta depois que come. A gente precisa pensar em duas coisas. Mandíbula, ok? Disfunção temporomandibular, tensão muscular. E aí come, às vezes uma coisa mais dura, ativa. Ou uma questão metabólica, dependendo do que você come. Se você tem uma disfunção metabólica, comeu, piorou, tá? Depois de tomar banho, aumenta. Geralmente é o contrário, tá? Você sai um pouco da curva. Geralmente as pessoas falam que melhora. Não só pelo barulho do chuveiro, mas também porque relaxa a musculatura. E também quando eu apoio a cabeça no travesseiro. Quando faço exercício. Todo um monte de modulação você tem. Eu sinto zumbido nos dois ouvidos e sinto ele nas primeiras vértebras. Olha, passa com um fisioterapeuta, viu? Porque pode ter muita coisa aí relacionada à somatosensorial, viu? Eu pensaria bastante nisso. O meu apareceu... José Benedito Madeira. O meu apareceu por causa... Depois da dor facial no pescoço, variação de lugares. Ó, zumbido somatosensorial aí, pra ficar atento. Além do otorrino, passa com físio. Daniele Gonçalves, o meu aumenta se eu dormir do lado direito, ó.
tem modulação, é importante investigar com fisioterapeuta além do otorrino. Lastra visão, meu fica terrível quando deito, ó, tá vendo? Muita gente falando dessa questão da mudança de posição, tá? É Geraldo Dantas, tenho zumbido e fui diagnosticado com alça vascular. E quando me estresso, tenho dor sempre no ouvido esquerdo. Nos exames, nada foi detectado. Convivo com isso por 3 anos. Como tratar? Alça vascular, geralmente, assim, é uma chata. É relativamente comum, viu? Eu pego muita gente com alça vascular, tá? E muitas vezes, assim, não tem muito o que ser feito, porque não vai fazer uma cirurgia por causa de uma alça vascular. Mas, às vezes, tem um medicamento mais especificamente, que pode ser utilizado para dar uma amenizada aí nesse conflito vascular que você tem, tá? Tem que passar com um médico otorrino, tá bom? E fazer outras investigações, tá? O meu modula quando movimenta a mandíbula, José Benedito também falou, beleza? Isso aí, gente. Muita gente falando que modula, né? É muito comum modular o zumbido, tá? Muito bem. Agora eu vou falar. Ó, são 22 horas agora, mas ainda vou falar um pouquinho mais. E aí, no final, eu vou falar pras pessoas que têm zumbido, chamando vocês, fazendo um convite, tá? Que quem for daqui de São Paulo vai gostar. É mais pra quem é daqui de São Paulo. Muito bem. Esbute. O que é o zumbido tipo esbute? É aquele zumbido que dá um pico assim, um apito geralmente, que dura segundos e para. Mas para mesmo. Isso acontece com frequência. Com frequência. Não é de vez em quando. Não é uma vez na vida, outra na morte. Não é assim. É com frequência. Ele vem, dá um pico e para. Isso tem relação com músculo. E tem tratamento. E pode ter remissão. Tá? Muito bem. Agora eu vou falar rapidamente sobre síndrome tônica do tensor do tímpano, que eu não posso deixar de falar isso pra vocês, né? Sabe por quê? Porque praticamente quase metade dos meus pacientes no meu consultório tem síndrome tônica do tensor do tímpano. E dificilmente eles recebem um diagnóstico. É muito raro receber um diagnóstico de síndrome tônica. E é extremamente comum. Quase metade dos meus pacientes têm síndrome tônica do tensor do tímpano. Então, normalmente, eu vou falar aqui um pouco sobre... os sintomas, tá bom? Quais são os mais comuns? Zumbido. Porque no meu consultório aparece mais por causa do zumbido. Zumbido, sensação de ouvido tapado e sensibilidade a sons no dia a dia. Então, pessoas na sua casa, ninguém se queixa muito de barulho e você é aquela pessoa mais sensívelzinha a sons do dia a dia. Presta atenção nisso. Outros sintomas também possíveis de observar seriam sensação de pontada fisgada lá dentro do ouvido, sensação de vibração lá dentro do ouvido, sensação, às vezes, a pessoa pode apresentar um eco, né? Como se fosse uma autofonia, por exemplo. Eu atendi recentemente uma paciente lá de Minas, eu faço teleconsulta no Brasil todo e pro exterior também. E ela não tinha um diagnóstico. Aí eu fiz o diagnóstico, encaminhei para os profissionais lá e ela tá indo de vento em popa, graças a Deus, tava num sofrimento danado. Que mais? Sensação de som entrando de forma distorcida. Isso também pode ser uma característica de síndrome tônica do tensor do tímpano. Assim como sensação de formigamento, queimação ou dormência por aqui, ó, por essa região. Tá? Vertigem, tonturas leves, nada forte, nada intenso. Às vezes uma sensação de desequilíbrio também pode acontecer, tá bom? E, obviamente, sensação de uma certa tensão, dores nessa região, tá bom? Isso também pode acontecer. Então, a gente precisa ficar muito atento a esses pacientes que vêm com essas queixas, que normalmente a síndrome tônica está relacionada a causa como a DTM, a disfunção temporomandibular, o bruxismo e o choque acústico, né? Existe uma confusão danada, que às vezes esse paciente vem com essas queixas e a profissional acha que ele tem uma disfunção temporomandibular. E, na verdade, a pessoa
teve um choque acústico que gerou esses sintomas e que às vezes tem, lembra, né, uma disfunção temporomandibular muscular, né, de origem mais muscular, tá bom? Muito bem! Alguma pergunta a mais? Eu vou fazer vou jogar aqui vou responder algumas pessoas, né? E aí eu vou fazer o convite que eu prometi pra vocês hoje, tá? A Sheila falando que tem hiperacusia, tonturas leves e mini vibração. Então, a chance de ter uma síndrome tônica é muito grande. Muito bem. Perguntas que vocês gostariam de fazer mais? Ter remissão? Qualquer zumbido pode ter remissão. Qualquer zumbido pode ter remissão. Só que a remissão é para poucos. 10, 15, 18%. Tá bom? Muito bem. Você indicaria algum medicamento para amenizar a Meniere? Nunca! Em live! Não! Tem que passar no médico. Né? Medicamento é individual, é em consultório, é uma coisa séria. Tá? Não dá pra ser por live, não. Tá bom? Bom, minha gente, é isso. Agora eu vou comentar o seguinte. Antes de vocês escreverem, primeiro ouça o que eu tenho pra falar e depois vocês se manifestam, tá bom? Mas espere eu comentar tudo, tá bom? Eu vou ministrar um curso agora em São Paulo, nessa sexta-feira, tá? Sexta, sábado e domingo. São Paulo, tá? E aí, eu estou em busca de um voluntário para poder avaliar presencialmente aqui em São Paulo. Só que eu preciso que essa pessoa ela tenha algumas características muito parecidas com o que eu falei aqui hoje. Então eu preciso de uma pessoa que vem aqui domingo, São Paulo, aonde eu dou o curso, para eu poder avaliar essa pessoa. Então eu preciso de um voluntário que tenha zumbido. E que esse zumbido venha acompanhado, de preferência, por uma pessoa que tem uma disfunção temporomandibular, que você possa ter um bruxismo, que você tenha queixas de dores nessa região, principalmente, que esse zumbido piore com queixas de dores. Então, e com certeza que tem os exames. Quais exames, Karina? Exames audiológicos. Audiometria, sempre. E se você tem outros exames audiológicos, quanto mais, melhor. E exames de imagem também, se tem uma ressonância, se tem uma tomografia. E exames laboratoriais, que são os exames de sangue. Então, se você tem essas características, dores, disfunção temporomandibular, bruxismo, com zumbido, que tem esses exames, quanto mais completo, melhor, e que possa vir aqui no domingo, eu preciso de uma pessoa só, um voluntário. Aí eu peço para que você me mande uma mensagem inbox, não aqui na live. Me manda na mensagem lá no meu perfil, manda uma mensagem inbox falando que, Karina, eu tava na live, eu tenho as características, eu tô em São Paulo, e aí eu converso com você para saber quais exames que você tem. Logicamente, o melhor candidato, porque não dá para eu levar todo mundo, eu só posso levar uma pessoa. E, obviamente, o candidato que tiver mais exames e que tem essas características que eu preciso, vai ser o selecionado para poder avaliar e poder orientar esse paciente em relação ao tratamento. Tá bom? Então, envie uma mensagem para mim, inbox, no meu perfil. Tá? E aí, gente? Gostaram da live? O que vocês acharam? Comentários. Se quiser mais alguma perguntinha, ó, 1 minuto para 10h10. Pra gente poder descansar. E aí, algum comentário? Olha, eu entreguei tudo nessa live, hein? Foi uma live completaça. Falei bastante aqui. Amanda, querida, beijo. Sheila, obrigada. Adorei, Suzy, obrigada. Fazinha, que ótimo. Daiane, aula sensacional. Ainda farei um curso presencial. Então, não, o curso de São Paulo fechou. Para quem é fisioterapeuta, tem curso em Vitória,
pra entrar em contato comigo. E Florianópolis. E ó, próximo ano só vai ter curso em São Paulo, hein? Então pra quem é de Florianópolis, pra quem é de Vitória, aproveita, tá bom? Muito bem, gente, que bom que vocês gostaram. Amanhã teremos a live com a doutora Tani e comigo, obviamente, onde a gente vai responder só dúvidas. Tragam dúvidas, perguntem o que vocês quiserem, porque vai ser uma dúvida atrás da outra sendo respondida, tá bom? Muito bem, excelente, gente, que bom que vocês gostaram. Tô aqui, ó, vocês não estão entendendo a minha vida como tá. Ainda tô com energia, tô até animadinha, né? Porque, olha, fiz 2 viagens longas e intensas recentemente. Cheguei no domingo, segunda-feira eu já fui trabalhar. Eu atendo 11 pacientes por dia, todos os dias. Aí eu dei aula, tô aqui abrindo meu coração pra vocês. Aí eu dei, final de semana, dei aula na pós-graduação. Aí, essa semana, atendendo 11 pacientes por dia, chego aqui, engulo uma salada e venho fazer live todo dia. E eu vou dar curso sexta, sábado e domingo. Eu não sei. Não sei o que eu tenho. Eu tenho, acho que 50 pilhas no meu corpo, porque eu nunca vi um negócio desse. Eu não parei até agora, desde que eu cheguei de viagem. Eu não parei. Não sei o que foi descansar. Porque em viagens longas assim, a gente não descansa, tá? É correria, é fuso horário, é loucura. Muito bem. Gente, é isso, né? Deixa eu ver mais, vocês estão falando aqui. Deus te capacite, amém. Você é sensacional, obrigada. Obrigada, Karina Zumbido. Deixa eu ver mais. Ai, muito bem. Ai, gente, que bom que vocês gostaram. Ai, que bom, Carol. Vai estar no meu curso em São Paulo. Mulher Maravilha, se cuida, descansa. Eu tenho uma capinha vermelha aqui em casa, que quando eu tô muito piradinha, assim, sabe? Eu uso essa capa. Porque eu falo, gente, eu preciso conseguir fazer tudo e eu não tô dando conta. Colesterol alto causa zumbido? Pode causar. Pode. Ele pode ser um fator de risco, tá? Pode ser um fator de risco pra zumbido, tá bom? Ai, gente, 60 pessoas ainda, ninguém foi embora, então eu vou ficar aqui com vocês. Deixa eu ver mais. O que vocês querem falar mais aqui comigo? Me encaminhe para um fisioterapeuta em Minas Gerais. Nossa, sério, eu tô passando um monte de gente lá nos stories. Corre lá nos stories. Parabéns, Karina, lhe envio um grande abraço do Recife. Ai, obrigada, minha família é toda pernambucana. Eu tenho sangue de Pernambuco. Passava meus carnavais todos em Olinda. Ia pra Olinda pular carnaval. Amo. Deixa eu ver mais. Gente, o pessoal tá aqui comigo, ó. 60 pessoas. Vocês são os queridos, né? Gente, é isso. Então, eu vou me despedir de vocês. Obrigada pela presença. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela atenção. E tivemos aí... Quando será o próximo curso? É só pra fisioterapeuta. Tá? Pra fisioterapeuta, que é o curso, tá bom? Vai ser Vitória e Florianópolis, pra fisioterapeuta. Quando eu posso voltar? Como assim? Ai, Cá, eu vou pedir pra ela entrar em contato com você. Pra você voltar, porque a gente tá organizando lá aquele treco lá, tá bom? Vamos sair, ó, ninguém quer sair, me indica um fisioterapeuta. Ai, gente, tá tudo nos stories, tá bom? Beijos. Ó, amanhã eu quero todo mundo aqui, tá? Amanhã às 21 horas com a doutora Tani. Tá bom? Beijo, tchau, gente. Obrigada.